Hoje. A gente te conecta com a notícia. Olá, o ES Ouve desta semana está no ar e hoje chegamos ao nosso episódio número 200. E nesse número que marca a nossa segunda centena, não poderia ser só um episódio. Por isso hoje a gente vai relembrar a nossa trajetória de como começou aqui. E a gente começou lá no dia 21 de outubro de 2019. O 21 de outubro que é marcado pelo Dia do Podcast Nacional aqui no Brasil. Exatamente. Olá para vocês que estão aqui conosco desde o primeiro episódio, ou você que chegou depois, não tem problema, sejam sempre muito bem-vindos. Todas as segundas-feiras nós temos episódios novos, sempre publicados em eshoje.com.br e ES Ouve está em todas as plataformas. Eu e Couto, a gente decidiu que varíamos esse episódio de forma diferente para a gente relembrar a chegada de Eduardo Couto aqui, trazendo a sua experiência de rádio e de podcast e a minha como jornalista para conduzir essa história. Mas antes da gente falar sobre como o podcast chegou a ES Hoje, vamos falar sobre como o podcast chegou à comunicação do país. Um jovem adulto formato de mídia digital que encontrou um terreno fértil em terras brasileiras. O podcast surgiu em 1999 com o RSS. Entre 2001 e 2003, foram criados os primeiros programas na Noruega. No Brasil, programas nesse formato apareceram em 2004, com o Nerdcast e o Café Brasil, que existem até hoje, inclusive. Consumido nos momentos em que as pessoas geralmente estão se locomovendo ou realizando alguma atividade manual, mas com a cabeça livre, o conteúdo profundo e nichado é também conhecido por otimizar o tempo do ouvinte. De acordo com o mecanismo de busca Listen Notes, que alguns chamam de o Google dos podcasts, atualmente 20.780 pods estão ativos no Brasil e 91% do consumo brasileiro é no celular. As categorias mais populares são sociedade e cultura, seguidas por educação, religião e espiritualidade, negócios, artes e comédia. ES Hoje entrou na onda do podcast em 2019 e agora, depois de 5 anos, chega a sua edição número 200. Para celebrar a marca, os apresentadores do ES Hoje, Daniele Coutinho e Eduardo Couto, relembram momentos especiais, emocionantes e engraçados que embalaram o pod do jornal mais real, plural e atual do Espírito Santo. Vamos começar com as questões que foram antes da pandemia, né? Antes de a gente começar esse trecho que foi difícil, inclusive, pra gente gravar, a gente ficou mais afastado. Eu acho que a gente pode falar também, Couto, antes disso, da sua chegada aqui, né? A gente, primeiro, podcast tá acontecendo, ES Hoje tem que ter podcast também, ES Hoje tem que ter podcast. Pela voz dele, vocês sabem, Couto não é capixaba, ele é do estado do Rio, e ES Hoje é um jornal no estado do Espírito Santo. E ele chegou aqui falando, olha, eu trabalho com isso, sou apaixonado. Couto é um apaixonado por podcast. Quando eu falo, vamos fazer videocast? Podcast. Eu gosto do podcast, do falar. E sempre foi apaixonado por isso. E ele chegou não só com equipamento, com a expertise dele, mas também para ser o nosso host, né? Fala um pouquinho, Couto, da sua experiência com podcast. Como é que você se encantou com isso? Então, é uma coisa engraçada, porque eu comecei no rádio, né? E chegou num ponto que fazer rádio era uma coisa muito complicada, porque, imagina, você tem que estar toda semana no mesmo horário, você tem que marcar com pessoas no mesmo horário, né? Você tem um compromisso, principalmente quando você faz um programa ao vivo, você tem um compromisso. O programa tem 1 hora, tem que ter 1 hora. Não tem essa de, hoje não tá rendendo essa pauta, vou fazer 40 minutos, tá tudo certo. Na outra rendeu, vou fazer 1h30, tá tudo certo. E aí o podcast deu uma liberdade, principalmente de uma coisa que eu buscava, que era, tem coisa que eu não consigo fazer no rádio porque eu preciso dessa liberdade de, tem pauta que tem um tempo maior, tem pauta que é um tempo menor. Eu gostaria de, às vezes, separar a pauta, porque às vezes quando você faz um programa de rádio, você precisa ter pauta ali pra preencher um espaço aqui, um espaço lá, e às vezes pautas que não tem nada a ver, né? A gente chega aqui na redação, a gente fica ali ouvindo o noticiário, um fala de economia, depois fala de esporte, depois, que é super normal, super válido, o noticiário tá pra isso, mas eu também ouvia muito rádio,
né, a gente que escuta aqui de manhã, mas, eu gosto desse comentário aqui de fulano que fala de economia. Se eu posso ouvir esse, não ouvir o esporte, não ouvir, às vezes, o noticiário do dia, ficar só na economia, depois pegar, às vezes, o noticiário esportivo da rádio concorrente, inclusive. Você vai gerando essa programação. Eu falei, legal, então posso fazer isso aqui, eu posso fazer algo legal, algo diferente, que tenha a minha cara, mas que, em vez de se escolher ouvir X coisa em alguém das rádios, a pessoa pode escolher me ouvir. Eu comecei o podcast com a chegada do Couto aqui, né? A gente fazia as pautas e eu falei, mais uma forma de entrevistar alguém. E o que me encanta no podcast, eu imagino que encante também a todos os consumidores, é o poder parar aonde eu estou, né? Por exemplo, eu ouço podcast todos os dias, fazendo a janta das crianças e lavando a louça depois do jantar. Todos os dias. Então, eu começo e termino essa programação caseira, que é o tempo que eles estão com o pai e tal, ouvindo um podcast todos os dias. Às vezes, uma série de podcasts de um grupo, né, de um podcasters da vida, enfim. Sempre conversa, sempre assunto, sempre coisas que eu... Primeiro também para me preparar para outros, né? Ver como é que o mercado trabalha o podcast, como a linguagem que as pessoas usam e que desengessa, né? Porque do rádio você tem que ter um padrão e tem que ter também uma cerimônia. No podcast você não necessariamente, né? Às vezes solta um palavrão e conversa nesse clima gostoso como a gente está aqui conversando. E é o que mais me encanta. Eu poder parar a hora que eu quero, pausei. Se eu não conseguir ouvir o podcast for mais do que 40, 50 minutos, ou mais de uma hora, eu posso parar e voltar no mesmo lugar que estava no dia seguinte, sem ter problemas. Isso é uma das coisas que mais me encanta, ainda hoje, ainda mais me encanta no podcast. E quando a gente começou aqui, eu falei, cara, o que eu quero é que sejam pautas diferentes. E a gente caminhou com isso, né, Couto? Couto comentou sobre os dramas da redação. Eu, quando sugeri isso, eu falei, gente, todo mundo tem história. E se vocês pararem para avaliar as plataformas de podcasts que vocês usam, por exemplo, faz parte da minha vida jornalismo, universo infantil por conta dos meus filhos, sei lá, igreja porque eu sou católica, mas se eu quiser fugir e falar, por exemplo, sobre histórias manicomiais, doenças de rato, coisas mais assim que possam ser distantes, completamente distantes, o movimento da cerâmica, qualquer coisa que você queira ouvir, você consegue ouvir em podcast. É absurdo, assim, é incrível, né? Absurdo não, é incrível. Você mergulha e aí você tem ali aquele momento que fala, e eu posso ouvir sozinha, né? Então eu não vou incomodar ninguém. Companhia. Exatamente, eu não estou sozinha porque eu tô ouvindo um podcast, mas ao mesmo tempo eu não preciso incomodar ninguém, porque eu tô ouvindo o meu, é o assunto que só eu quero ouvir. E isso, sim, me transporta também. Eu acho que isso é muito maravilhoso para um podcast. E tem uma coisa engraçada é que quando você vai ouvindo muito tempo, e eu que já tenho como ouvinte aí quase 15 anos ouvindo podcast, e uma das coisas que eu converso às vezes com o pessoal é o quanto que eu fui transformando aquilo que eu tava ouvindo. E olha que coisa engraçada, não é que às vezes que eu deixei de gostar, mas, por exemplo, quando eu morava no Rio, quando eu ia pra faculdade, que eu almoçava na faculdade, então não tinha companhia, eu ficava ali com fone de ouvido, ficava ouvindo, então eu conseguia ouvir programas de 40 minutos, porque no Rio o deslocamento é maior, 50 minutos, 1 hora. Depois aqui que eu ia almoçar, vou sair de casa, vou andar até a faculdade, aí vou almoçar, às vezes ainda vai na biblioteca, vai não sei o quê. Pegava episódio de 1 hora, 1 hora e meia. Aí, hoje eu me pego vindo de casa, que é relativamente perto daqui do jornal. Se eu pego um podcast às vezes de meia hora, eu não consigo ouvir ele inteiro. Uhum. Né? E você também já mudou transformando os gostos, o que você vai ouvindo. E aí, nessa pegada de que cada um tem uma história e gostos diferentes, eu comecei a reparar que na redação a gente tinha, sim, as tribos, né? A galera que se familiarizava, se encontrava. São sempre pessoas que se conheceram aqui. Normalmente a gente não tem parentes trabalhando. Eu falei, cara, vamos ouvir a história de cada um? E aí a gente teve uma série de dramas da redação que os meninos falaram um pouco das suas histórias. Eles não eram das suas histórias pessoais, mas de coisas que eles estavam pensando. Alguém falou sobre o primeiro relacionamento, o outro falou sobre sair da casa dos pais. E são dramas que a gente vive no dia a dia. São rotinas que passam pela faixa etária de todas, que passam por várias faixas etárias, que passam pela vida de todas as pessoas em momentos diferentes. Então, o sair da casa, o Couto saiu da
da casa dos pais, né? Porque saiu do estado dele para viver aqui, criar sua vida profissional aqui no estado do Espírito Santo. A outra também veio para estudar e ficou. O outro tava naquele de sair do armário. O outro, sabe? Vários assuntos muito profundos. E eu sou daquela pessoa que acha que a gente não trabalha com personagens. A gente trabalha com seres humanos. Então, quando as pessoas chegam aqui, elas chegam carregadas das suas histórias e carregadas dos seus dramas. E, de alguma maneira, a gente passou uma pincelada e a gente fez uns 4, 5, alguns não quiseram, outros ficaram meio acanhados e outros não, mas a gente fez uns dramas bem legais e pudemos também transformar o podcast, porque está dentro do guarda-chuva ES Hoje, um jornal, um veículo de comunicação, notícia, mas de uma maneira tão mais gostosa de se ouvir, que faz com que as pessoas que estão ouvindo, elas se sintam pertencentes àquela conversa, que elas reflitam de alguma maneira. E aí a gente trouxe também as coisas importantes para o nosso estado do Espírito Santo, né? Que é a questão cultural, e aí a gente pontua aqui como o Carnaval de Vitória. E aí a gente não falou só sobre o Carnaval de Vitória, como se noticia no dia a dia. As X escolas, o samba enredo delas. Não, a gente buscou como pensar um samba enredo, como vive, o que come, né? Como dorme o sambista, como que ele se prepara para aquela maratona. E fora do Carnaval, o que eles fazem? Como o Carnaval ele é feito num período ou é o ano inteiro? Foi uma coisa bem bacana, né? E a história, porque uma das coisas que... Você sabe que eu tô aqui, eu sou apaixonado por história. Não tenho o menor interesse em fazer história, mas eu gosto de conhecer as coisas, porque no final das contas, o que a gente traz hoje pro jornalismo, a gente tem uma estrada. A gente, como jornalismo, a gente tem uma história, a gente constrói notícia a partir de bases que foram testadas, feitas, refeitas. A gente pode pegar manuais de jornalismo dos anos 40 para cá, estudando e vendo o que foi alterado. Isso faz parte do fazer notícia. E o Carnaval também tem o seu modo de fazer. Então, se eu posso buscar isso no jornalismo, por que eu não posso buscar isso no Carnaval? Por que eu não posso buscar isso, sei lá, na genética? Por que eu não posso buscar isso na física, na matemática? O que dessa história eu posso trazer? Porque a gente hoje está se tratando de um conhecimento, que todas essas áreas são áreas de conhecimento. O Carnaval também é uma área de conhecimento. Como que isso foi construído, como isso foi desenvolvido, para a gente poder debater hoje. Porque não chegamos hoje do nada. Como é que a gente chegou até aqui? Por que a gente está fazendo isso hoje? Por que a gente não faz de outro jeito? Será que já deu errado lá atrás? Será que uma série de fatores fez com que a gente seguisse esse caminho? Ou por ser mais seguro? Ou porque era o que tinha interesse político? Ou porque é onde tinha dinheiro entrando? Tudo isso faz parte do que a gente está fazendo. A gente vive num mundo capitalista, vive num mundo que se envolve com política e se envolve com outras coisas. Tratar de história e esse episódio do Carnaval, que é excelente, é um dos primeiros, é um dos episódios que eu mesmo mais gosto. Assim, maravilhoso, foi com a Marina, né? Marina Zanqueta estava junto e ela é maravilhosa. Vocês podem voltar aqui nos nossos episódios lá atrás. Vocês vão amar, porque o que é também muito bacana é falar que o podcast ele é atemporal, né? Então a gente sempre busca temas que foram gravados em 2019, mas se você ouve hoje, 2024, fala, nossa, parece que foi ontem. Porque são assuntos muito reais, plurais, atuais, né? E a gente busca isso mesmo enquanto é hoje. E a gente fez isso também, né? Falamos de cultura, a gente falou da fé, da cultura, mas na fé com a Festa da Penha, que é a festa religiosa mais importante do estado do Espírito Santo e uma das mais importantes do Brasil, né? E uma das coisas da Festa da Penha, desculpa interromper, é o fato de como que todo ano a gente volta a cobrir, a gente consegue dar um olhar diferente nessa mesma festa, que eu gravando fico empresário falando, cara, você começa a imaginar quando você grava 3, 4, 5, 6 vezes sobre o mesmo assunto, falar, não tem mais como nada. É que eu vou espremer? O que vai sair daí? Eu fico pensando, falando, gente, saiu coisa aqui que eu nunca imaginaria que ia sair. É porque quando a gente vê isso, Couto, eu acho que a gente pensa em momento de fé. Cada vez, mesmo que a gente tenha, se você parar para avaliar também, muitas histórias se repetem, mas cada pessoa é única. E aí, aquela história que parece que é a mesma da outra, aconteceu foi com você. E você só existe você. Então, quando você vive, quando você conta, a sua emoção é só sua. E aí, a gente poder ligar o microfone e ouvir isso do Frei que preparou, das pessoas
pessoas que estão por trás, que estão preocupadas em passar aquele momento de devoção, de alcançar corações, cabeças, histórias. Então, assim, é muito bacana a gente poder ter esse microfone aberto. Agora, não tem como a gente não lembrar e nem chegar, me der até boca seca. A pandemia, Couto, como que a gente rebolou, né? E pra mim foi meio complicado, porque, assim, uma das coisas que quando a gente montou e que a gente pensou não, vamos fazer junto, porque é pra gente poder conversar, sentar. E quando veio a pandemia, eu falei, gente, poxa, não é aquilo que a gente tinha pensado. E a gente tá sendo obrigado a fazer de um jeito, porque é o que dá pra fazer. Era o que dava pra fazer. E não era isso que a gente queria. Teve esse banho de água fria no meio, que a gente superou. Depois a gente foi voltando aos poucos. Na época, Matheus entrou. Eu e ele, a gente gravava aqui na redação, convidado fora pra manter o distanciamento. Então, assim, entre a gente que tinha contato, ficava mais controlado. A gente sabia que tava todo mundo certinho e era mais fácil também de, caso acontecesse alguma coisa, a gente saber de onde veio, né? Primeiro que Couto mora sozinho mesmo, sozinho da família, sozinho. E aí na pandemia, isolamento. E primeiramente a gente fez um revezamento aqui na empresa, aqui na redação. Uma equipe vinha, outra equipe não vinha. A gente buscava e levava todos os dias para eles não pegarem transporte público. E o Couto não. E aí ele falou, olha, dá para gravar à distância. Couto, mas espera aí, eu primeiro preciso entender tudo, eu não posso priorizar outra coisa agora, senão o que a gente está vivendo no noticiário, no site e tal. E ele esperou pacientemente o quanto dava e tal, e aí a gente começou, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, e aí a gente aproveitou as lives, elas estavam acompanhando as pessoas, fazendo com que as pessoas tivessem um lazer, ou não se sentissem tão sozinhas, e elas também nos ajudaram, porque a gente foi falar da cultura capixaba por meio das lives que outras pessoas gravavam, a gente aproveitou junto com elas, né? Então a gente tem aqui no Espírito Santo Patrícia Merlo, uma historiadora maravilhosa com especialização em culinária capixaba, e ela fez algumas lives e a gente dessas lives transformamos em episódios. Então a gente, que na pandemia, querendo ou não, live, comida. Pra mim foi muito bom, eu também gosto de culinária, então eu ficava editando e olhando pra cozinha assim, eu vou pra lá, já eu vou fazer alguma coisa. E aí a gente foi como a gente conseguiu passar por essa pandemia. A gente teve uma baixa, né? O número de episódios diminuiu bastante na nossa frequência, porque a gente grava, tem dia que gravamos 3, 4 episódios. E temos a série Impacto hoje também, né? Mas naquele período não, a gente gravava, tinha mês que era 2, tinha mês que era 3, tinha mês que era 4, mês que era 1. No período da pandemia a gente arrastou um pouco, mas nunca deixamos de produzir podcasts. A gente continuou mantendo, foi também muito bacana e eu fico muito feliz de falar. A gente não dispensou ninguém, então a gente fez tudo o que era possível para que a equipe continuasse, para que todo mundo trabalhasse e para que as produções continuassem, né? E aí seguimos com elas, mas sempre foi uma perseguição jornalística nossa trazer assuntos no podcasts de temas que as pessoas não gostam de falar ou de temas que as pessoas gostam de falar de forma muito superficial. Então a gente machucou, como que fala? Futucou as feridas. Então a gente falou de prostituição, a gente falou de transfobia, a gente falou de porte de armas, a gente falou de temas que normalmente não se trata com tanta profundidade. Então nós temos episódios aqui com especialistas, nós temos aqui episódios com pessoas que não são tão especialistas, mas que vivenciaram situações e dividiram com a gente muitas histórias, né? Então, transfobia foi um caso muito bacana de falar. Prostituição também foi um assunto muito importante de falar. Ela existe, ela tá na sociedade. Não dá pra gente ignorar as coisas. E dá medo também. Em alguns temas, eu chegava aqui com a Daniela e falava, o que eu faço? Porque, assim, é um tema que a gente precisa tocar, eu quero conversar, eu quero falar, é que eu preciso de saber até onde eu posso pisar, porque, na verdade, entendo quem é o nosso público, entendo
o limite dele, porque na verdade a gente conversa com pessoas e aí eu acho que tem limite, não é o humor que tem limite, mas as pessoas têm limite. Eu não posso ultrapassar o limite de quem tá me ouvindo, mas existem temas que eu preciso abordar para que a pessoa possa pensar, formar sua opinião, se desenvolver. Mesmo que coisa que eu já ouvi, assim, de gente falar, ouvi, mas não vou compartilhar esse assunto aqui não, mas eu ouvi, eu falei, você ouviu? Não sei o que, não, e tô pensando isso. Ótimo, meu trabalho tá feito. É isso, tem a reflexão, é isso que é importante. A gente é jornalista, ou Ser somos humano, comunicadores, né? mas somos seres humanos, a gente também tem medo de tocar nesses temas, porque no final das contas, alguns temas que a gente toca esbarram na gente. Mas alguma coisa de tudo está na gente. Alguma coisa até do não saber lidar e preferir não tratar por não saber lidar está na gente. E falar sobre esses assuntos obriga a gente, antes de gravar, começar a desamarrar coisas das quais a gente mesmo não queria desamarrar. Tem mais coisa, por exemplo, Couto aqui foi conversar com... A gente foi gravar, na época era eu, Lígia e você gravando, e a gente estava com duas profissionais da área da saúde para falar sobre mulher, gestação, sobre o puerpério, sobre tudo isso que é um universo tão feminino. E Couto participando aqui, gente, assim, primeiro, um pouco perdido, né? Porque às vezes tem roteiro que fica pronto quase que na hora do episódio. Um pouco perdido pelo universo, mas completamente mergulhado no objetivo de entender. E eu acho isso muito bacana. A nossa troca, a nossa manutenção de equipe, né? Já mudaram vários jornalistas aqui. A gente falou do Matheus Passos, a gente falou da Lídia, mas eu que já fui, já voltei, mas o Couto sempre fica porque ele é completamente despido de preconceito. Lógico, tem as coisas que são enraizadas, mas ele tá tão aberto aqui, fica aqui meu elogio mesmo, ele tá tão aberto, e vou falar um negócio pra vocês. Desligando o microfone, Couto, ele não gagueja, mas ele pra falar uma coisa pra vocês, ele demora, sei lá, pra responder um apenas sim ou não, uns 3 minutos. Mas se ligou o microfone, ele é tão direto, ele não enrola, o som dele é maravilhoso. A linha de raciocínio dele é maravilhosa, ele consegue ter gancho. Tô rasgando elogios mesmo, ele é maravilhoso. E nesses 200 episódios, 199 anteriores a esse, ele se dedicou a entender as pessoas que estavam aqui. Ele liga o microfone e quer ouvir, quer receber. É muito maravilhoso isso. Então a gente falou de assuntos e temas que ele não dominava nada e nem faz parte da vida do universo humano masculino, do qual ele faz parte, e ele estava completamente aberto. E eu, em alguns momentos, também completamente perdida de assuntos, e não era porque era assunto masculino ou porque era assunto feminino, às vezes era assunto até feminino, mas que a gente completamente desconhecido para qualquer um de nós dois, e eu tava ali. Economia, então, é uma coisa que eu posso ter que participar de coletivas e de escrever e tal, mas eu me perco. A pessoa vai falando, eu vou mergulhando e vou entrando no fantástico mundo de Bob, mas aqui no podcast a gente conseguiu realmente passar por diversas editorias e diversos temas. Isso é muito maravilhoso. E essa questão de estar aberto eu não posso entender o seu lado se eu não te escuto. E aí, o que eu tento fazer no ouvir as pessoas é o que eu posso fazer para estar do seu lado. Uma coisa que eu digo o seguinte, não que eu queira estar na manifestação do seu lado, que eu vá sob cartaz, que eu vá lá fazer um projeto de lei, não. O que eu posso fazer para estar do seu lado? Você falou da questão do puerpério e tudo. Não me toca, mas mesmo que hoje eu não tenha vontade de ter filhos, meu pensamento hoje eu não posso ter, mas se eu tiver, como é que eu devo tratar a pessoa que tá do meu lado? Porque não é porque a pessoa engravidou que você vai deixar de gostar. Então, se você continuar gostando, como fazer pro outro aquilo que foi feito pelos dois ser mais leve? Porque existe uma carga que é só do outro, não vai de jeito nenhum ser minha, não tem como ser minha. O que eu posso fazer para que aquilo seja mais leve? E eu só posso não ter alguma noção ouvindo. É isso. E o podcast, ele é ouvir. Nesses 200 episódios e nos próximos 200, e vamos a caminhar para 1000, 2000, se Deus quiser, a gente convida vocês a abrir os ouvidos. Ouvir, abrir o coração também. Aprender ou trocar. E nem sempre, de preferência, que nem sempre concordem, reflitam e podem, né? O S hoje tá aqui, entra @S hoje nas redes sociais,
façam as críticas, mandem sugestões, queiram contar suas histórias. Nossos microfones estão sempre abertos. A gente ouviu histórias de políticos, a gente ouviu histórias de médicos, a gente ouviu histórias de pessoas que não têm nenhuma formação, digamos assim. Agora, o mais surpreendente, e a gente vai caminhando para o final, o episódio mais acessado. A gente está com uma sociedade tão adoecida, tanto precisando de acolhimento, precisando ser ouvida, que o episódio mais acessado foi o episódio que a gente falou sobre arte e terapia. Arte e terapia é uma forma de criatividade, de autoconhecimento, de estudos para transformação por meio da arte. É a terapia por meio da arte. E aí foi algo assim, me surpreendeu que esse tenha sido o tema mais acessado, mas ao mesmo tempo explica muito, né? A sociedade está precisando muito desse acolhimento, está precisando muito de se entender. A gente está precisando muito sair de um mergulho profundo, que a gente às vezes cai naquela piscina e na hora de subir fica aquela coisa meio de falta de ar. Acho que tá todo mundo mais ou menos assim, porque a vida tá corrida, porque são muitos afazeres, porque são muitas questões, são muitas coisas. E a terapia é uma coisa que tá todo mundo buscando e precisando muito. E essa coisa de se sentir próximo, se sentir... Eu termino o episódio sempre falar, gente, aquele abraço, até a próxima. E aquele abraço, ele vem um pouco nesse sentido de ser uma coisa terapêutica, de ser alguma coisa que está com outro. Falo pra galera, quando eu termino, eu não quero te dar qualquer abraço. Qualquer abraço eu dou no Zé da Esquina. Não, eu quero dar aquele abraço em quem tá ouvindo a gente, porque aquele abraço é uma conexão que eu tenho com você, outra com aquele abraço com o outro, e para cada ouvinte eu espero que seja diferente, mas que eles participem desta mesma entidade que é esse abraço. Então, hoje, no nosso episódio 200, eu vou junto com o Couto desejar que vocês sintam aquele abraço, um grande abraço, que o nosso podcast sempre seja um abraço, uma cutucada, um puxão de orelha, um carinho, de alguma maneira que o que vocês ouvem daqui, que sai daqui, seja sempre alguma coisa para acrescentar nas vidas de vocês. Couto, obrigada por esses 200 episódios e vamos que a gente tem uma caminhada longa, se Deus quiser. Bem, o 201 tá vindo aí, gente. Aquele abraço, teu. Aquele abraço e até a próxima, gente. Até a próxima. Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. Nos siga nas redes sociais e no nosso canal do YouTube, @eshoje.